O vídeo de hoje vai ser um projeta e fala. Foi assim que eu intitulei o nome desse vídeo. E aqui eu estou um pouco sem roteiro, porque a intenção desse vídeo é fazer o mais autêntico possível e o mais tranquilo possível. Esse projeto que eu tô fazendo é um ambiente que eu tava fazendo no Inkscape, então vocês vão ver que eu tô fazendo ele todo no Inkscape ali. É um quarto mais clean. Eu já coloquei nas minhas redes sociais, se vocês quiserem conferir. Nesse vídeo, principalmente, vamos falar sobre criatividade. E eu já queria contar um pouco a minha história com a criatividade em si, sabe? Primeiramente, né? Vamos começar. Quando eu era criança, eu era fascinada por desenho. Meu irmão desenhava muito bem. E eu nunca desenhei bem. Até hoje eu não desenho bem, tá? E assim, eu sei que não desenhar bem não é porque eu não tenho dom. É porque eu não quero e não vou praticar desenhar. Eu tenho outras prioridades hoje em dia do que desenhar e aprender a desenhar. Mas a questão é que quando eu era criança eu não tinha esse pensamento que eu tenho hoje em dia, que criatividade ela não é um dom em si, ela é uma habilidade que você pratica e você consegue exercê-la, tá? E eu lembro quando eu era criança que o meu irmão ele desenhava muito bem. E eu só queria aprender a desenhar como ele. E eu fazia tantas coisas. Eu coloquei a mão nessa hora, gente, porque eu tava pegando e abrindo pastas um pouco secretas, tá? Mas enfim, continuando aqui. E quando eu sentia e via os desenhos dele, eu ficava, meu Deus, eu não consigo. É muito difícil pra mim. Isso eu tinha tipo uns 7 anos, tá? Uns 7, 8 anos. E sempre, desde criança, eu gostava muito de brincar com arte, de desenhar, de pintar, desenhar, mesmo que mal, porque apesar de eu sempre ter tido uma insegurança criativa, digamos, uma insegurança com a minha criatividade, eu nunca parei de exercê-la e tentar melhorar. E eu acho que esse é o principal ponto, talvez. Na faculdade, eu entrei na sala e eu via todo mundo desenhando super bem e sendo extremamente criativos e recebendo notas altíssimas. E assim, para quem está na faculdade de arquitetura, de design, enfim, etc., eu já quero adiantar uma coisa aqui para vocês. Nota não define nada. Porque é algo muito pessoal de cada professor, óbvio, né? Que tem requisitos mínimos ali para projetar espaço. Porém, é algo extremamente pessoal. Então, quando você vê uma nota baixa assim, na faculdade, porque isso mexe muito com o nosso ego, né? Principalmente quando a gente fala de criação, respira e só pensa que aquela nota não te define em si. Mas voltando para quando eu era criança, eu lembro que eu cheguei pro meu irmão e perguntei para ele: Nossa, mas como que você desenha tão bem assim? E ele pegou e me deu uma série de livros e falou: Olha, eu pratico isso daqui faz já muito tempo. E foi nesse momento que virou uma chave na minha cabeça. Mesmo quando eu era criança, eu consegui descobrir isso. Descobrir é diferente de sentir, tá? Então, para eu sentir isso na pele demorou muitos e muitos mais anos, né? Mas entender que a criatividade é uma habilidade em si e não é algo que a gente nasce com aquilo. E eu sempre tive uma síndrome, que é a síndrome do papel em branco. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas é como se você pegasse o papel em branco e fosse criar a coisa mais incrível do mundo. Não importa o que seja. Pode ser uma história incrível, a melhor história que existe, pode ser, sei lá, o melhor projeto, o melhor ambiente, não importa. E demorou muito tempo, foram poucos anos atrás que eu consegui me tirar dessa síndrome do papel em branco, porque isso é extremamente perigoso para quem trabalha com criatividade. Quando você acha que você vai fazer algo incrível e a primeira vez que você tenta você não faz, você se sente tão frustrado que é muito difícil voltar àquela autoestima, ou às vezes a gente acaba desistindo de algo que seríamos incríveis só porque não deu certo a primeira vez. Lembro que o meu professor da faculdade me indicou um livro chamado Hobby como Artista. Eu sei que ultimamente esse livro está bem hypado, assim, as pessoas estão lendo mais, mas quando ele me indicou isso, eu fui ler esse livro. E eu achei esse livro muito incrível. Porque basicamente ele tem 10 mandamentos e a maioria dos mandamentos é ele falando que a maioria das pessoas que você acha geniais, elas só sabem esconder bem as referências dela. Porque tudo é uma cópia.
E não tem problema tudo ser uma cópia, só que você tem que transformar em uma cópia original, digamos. E foi aí que eu comecei a pensar e ver as coisas de outra forma, porque eu consegui entender que eu não ia ser o Niemeyer de um dia para o outro. E provavelmente eu nunca serei, e tá tudo bem com isso. Só que pegar um papel em branco e colocar e achar que eu vou ser incrível na primeira coisa que eu fizer é extremamente injusto comigo e com todas as pessoas que já estudaram anos e anos para fazer algo incrível, porque coisas incríveis demoram anos, gente. Sinceramente, sério, demoram anos. E esse era um dos meus problemas também, e ainda é, eu não vou ser hipócrita de falar não, que é tentar fazer tudo ao mesmo tempo e todas as coisas. E não tem como. Você não tem como fazer tudo, você não tem como ser bom em tudo. Se der sorte, você vai ser bom em uma coisa só na sua vida e você tem que ficar muito feliz. As coisas, elas são muito mais complexas do que a gente acha e pensa. Quando a gente olha para um quadro, por exemplo, e fala, nossa, eu poderia ter feito isso. Mas a gente não sabe o que está por trás daquilo. Os anos e as técnicas, o conceito, tudo, tudo. É algo muito maior, digamos, que hoje em dia a gente meio que banaliza talvez as coisas por achar que tudo cabe em um vídeo de 31 minutos na internet. Eu amo a internet e acho que ela dá espaço para muitas pessoas que jamais poderiam ser artistas em um mundo tradicional, por exemplo, sem internet. Então, a minha crítica é em relação a gente achar as coisas super fáceis e rápidas de serem feitas. E assim, eu estou falando isso de uma perspectiva de uma pessoa que já tem uma insegurança, e ainda tem, tá? Se você chegou até aqui, você sabe que eu ainda tenho uma insegurança criativa muito forte. E eu literalmente trabalho com isso todos os dias, todos os momentos da minha vida, e eu particularmente amo isso. Não consigo me imaginar fazendo outra coisa, por exemplo. Porém, essa insegurança é algo que a gente também se compara demais. E uma vez eu li que a primeira regra para você fazer arte, ser artista, eu não me considero uma artista, né? Eu trabalho com arquitetura, então eu não acho tanto que a arquitetura seja arte. Ai, polêmica, meu Deus. Mas enfim. É... E quando você. A primeira regra, né, que você tem que pensar é não se comparar com o outro, não se comparar a sua obra com outra pessoa, não se comparar nada. E assim você fala, Bia, mas como é fácil, né? Você falar isso. Não, é muito difícil, né? Eu me comparo muito com artistas internacionais incríveis. Só que, por exemplo, eu comecei a pintar agora. Literalmente, eu pintei meu quadro anteontem, meu primeiro quadro. E eu quero só fazer isso da minha vida. Por mim, eu pintaria o dia inteiro agora. E agora eu tô fissurada nisso, mas eu não posso, né? Eu tenho a sua, eu tenho minhas responsabilidades, minha empresa. Mas se eu olhar pra outros artistas incríveis e me comparar com eles, vai ser muito injusto, porque eu, particularmente, não sei nem pegar uma tinta a óleo na mão ainda. E não pode, né? Mas, tipo, eu não sei pintar com uma tinta a óleo, gente. Esse é o caso. Então, se eu posso deixar uma mensagem nesse vídeo, que é mais eu falando sobre criatividade, o que eu sinto, são essas dicas. Leia o livro Roube como Artista e entenda aquilo e coloque aquilo na sua cabeça, porque vai ser muito importante. Entenda que criatividade não é um dom, é uma habilidade e cada dia a gente está trabalhando nisso. E outra coisa, não se compare, não se compare com ninguém. Ai, Bia, você faz ambientes incríveis. Não, não compare. Tenta se inspirar nas pessoas, talvez. Porque assim tudo fica mais leve. Porque não é justo com você e nem com outras pessoas também. Até porque o que a gente mostra nas redes sociais é o nosso palco e não os nossos bastidores. Pode ter certeza que os bastidores da sua, principalmente no começo, não foram muito felizes. Tive muitas, muitas crises de ansiedade, virei muitas noites, trabalhei pra caramba, ainda trabalho. Mas eu não vou mostrar isso, até porque seria um conteúdo muito chato. Mas entender que o palco do outro não vai atingir o seu, tá? Então, se inspirem nas pessoas corretas e façam. E assim, Bia, eu quero só pintar. Então faça, sabe? Mesmo que fique ruim aos seus olhos, só faça. Porque no final é isso, sabe? A gente tem que se divertir também quando a gente cria. E essa é uma das mensagens que eu quero passar pra vocês.
É isso, se você chegou até aqui, se inscreve no canal. Eu vou voltar com os vídeos por aqui, mas eu gostei, assim, de conversar um pouquinho sobre esse assunto com vocês. É isso, até mais, beijinhos!